Meu pai me expulsou de casa aos 13 anos porque minha madrasta me odiava. Agora ele quer que eu volte. Bem típico do seu pai. Ele não sabe simplesmente admitir que errou. E esse era exatamente o problema. Ele não queria admitir que errou. Só queria que tudo voltasse ao que era antes, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não era mais a mesma pessoa. E não ia fingir que estava tudo bem só para ele se sentir melhor. Depois disso, decidi cortar ele da minha vida de vez. Deixei de seguir nas redes sociais, bloqueei o número dele e pedi pra Meg só me contar algo sobre ele se fosse realmente importante. Eu precisava de espaço para seguir com a minha vida, e enquanto ele continuasse tentando me puxar de volta, eu nunca ia conseguir. Foi difícil. Mais difícil do que eu esperava. Cortar alguém da sua vida, mesmo que tenha te machucado, não é tão simples quanto apertar um botão de bloquear. Tiveram momentos em que eu queria mandar mensagem, em que sentia falta de como as coisas eram antes. Mas aí eu lembrava daquela noite, das coisas que ele me disse. E lembrava porque eu precisava manter distância. Seguir em frente sem ele não era fácil, mas era o certo. Era a única opção que me restava. Avançando alguns anos, consegui manter distância do meu pai e manter aquela parte da minha vida separada. Não foi simples, ainda mais com tudo o que andava acontecendo com a minha própria saúde. Mas finalmente eu tinha encontrado um equilíbrio. Não era perfeito, mas eu tinha construído uma vida que funcionava pra mim. Aí, do nada, recebo uma mensagem do meu pai. Depois de anos de silêncio. De repente, ele queria conversar. No começo, achei que talvez, só talvez, ele estivesse tentando se desculpar. Ou quem sabe tinha caído na real e queria consertar tudo. Mas não. Aquilo não tinha nada a ver com reconciliação. Era sobre a vida dele desmoronando. E eu, aparentemente, era a única pessoa que poderia ajudar ele a juntar os cacos. Acontece que a esposa dele, minha madrasta, tinha virado contra ele. Começou a acusar ele de ser violento, agressivo, machista, o pacote completo. E o pior? Tudo mentira. Ela estava fazendo o mesmo jogo sujo que fez comigo anos atrás. Só que dessa vez, ele era a vítima. Confesso que na hora que li a mensagem, senti um déjà vu esquisito. Dava até pra ouvir a voz dela na minha cabeça, jogando as mesmas acusações absurdas, distorcendo tudo pra parecer a coitadinha da história. Eu já tinha passado por isso. Eu sabia como era se sentir manipulada por ela. Mas a diferença é que, quando ela fez isso comigo, meu pai ficou do lado dela e deixou tudo acontecer. Ele chegou a ser violento comigo por causa disso. E eu fui a que acabou expulsa da família. Agora ele é quem foi chutado de casa, sem ter pra onde ir. E pra ser sincera, foi difícil sentir pena. Pelo que entendi, ela virou todo o círculo social contra ele. Ele estava enfrentando acusações sérias, processos legais, e ninguém acreditava na versão dele. Ela pintou ele como um monstro, e agora, ele estava desesperado. Mas o que mais me chocou foi quando ele contou que tentou ir até meus avós paternos, e eles deram as costas pra ele. Meus avós, os mesmos que sempre estiveram do lado dele, custasse o que custasse. E agora, até eles tinham desistido. Pelo que ele disse, quando apareceu na porta da casa deles pedindo ajuda, eles mandaram ele embora. Disseram basicamente que depois de tudo que ele fez comigo, ele não era mais parte da família. Acho que, enfim, chegaram no limite depois de tudo o que rolou entre a gente. Pra ser justa, meus avós sempre me apoiaram nessa história toda, mesmo quando a situação com meus pais estava no fundo do poço. Então, saber que eles o deserdaram nem me surpreendeu tanto assim. O que me surpreendeu, na verdade, foi a condição que eles impuseram. Disseram que, se ele quisesse qualquer chance de voltar a ter relação com eles, ele teria que consertar as coisas comigo primeiro. Essa era a exigência. Sem reconciliação comigo, sem reconciliação com a família. E é por isso que ele me procurou. Não porque sentia muito pelo que aconteceu. Não porque reconhecia o que fez de errado. Mas porque precisava de mim para consertar a bagunça dele. Quando li essa parte, não consegui evitar dar uma risada. Era a cara dele. Ele não tinha mudado nada. Não queria se desculpar ou acertar as contas porque isso era o certo a se fazer. Ele só queria fazer o necessário para voltar a ter o que perdeu. A boa imagem com os meus avós. Era tudo sobre ele, como sempre foi. Nem fiquei com raiva, para ser sincera. Só percebi que eu tinha superado. Os anos de silêncio e distância me deram tempo para curar. Não completamente, claro, mas o suficiente para entender que eu não precisava mais dele na minha vida. Eu já tinha seguido em frente sem ele. E agora ele vinha tentar se reaproximar porque não tinha mais ninguém. Quando ele perguntou se a gente podia conversar e resolver as coisas, eu nem pensei duas vezes. Disse um não bem direto. E ponto final. Sem explicações longas. Sem tentar amenizar. Só um não firme e claro. Eu não ia ser a salvação dele. Não depois de tudo que ele fez. E com certeza, não só porque agora ele estava desesperado depois de ser chutado pela própria esposa. Mas é claro que ele não reagiu bem. Me mandou uma enxurrada de mensagens tentando me fazer sentir culpada. Falou coisas como:
Ainda sou seu pai. E família tem que se apoiar nos momentos difíceis. Como se isso tivesse significado alguma coisa pra ele antes. Ficou insistindo que a gente podia resolver as coisas, mas eu não caí nessa. Eu sabia que ele não queria consertar nada de verdade. Ele só queria voltar a ser aceito pela família. E eu era o único obstáculo no caminho dele. Não respondi mais nenhuma mensagem. Bloqueei ele e segui com meu dia. Pra falar a verdade, nem foi difícil. Sem drama, sem dúvida, sem remorso. Eu já tinha feito as pazes com essa história há muito tempo. Ele não fazia mais parte da minha vida. E isso não ia mudar só porque, agora, ele estava colhendo o que plantou. A verdade é que ele fez as escolhas dele. Escolheu ficar do lado da esposa enquanto ela me destruía. Escolheu me afastar, acreditar nas mentiras e manipulações dela. E agora que tá vendo quem ela realmente é, quer que eu entre em cena e salve o dia? Não, eu não vou fazer isso. Ele que arque com as consequências das escolhas dele, assim como eu tive que arcar com as minhas. Quanto aos meus avós, respeito totalmente a decisão deles de cortar laços com ele. Eles viram o que ele me fez e estão cobrando responsabilidade por isso. O que, sinceramente, é mais do que eu jamais esperei. Mas sobre nós dois consertarmos algo? Isso não vai acontecer. Não depois de tudo. E é aí que estamos agora. A vida do meu pai tá em ruínas. Ele tá tentando se reaproximar de mim pra acertar as coisas, mas só porque isso é conveniente pra ele. E eu? Eu não tô nem um pouco interessada. Não vou ser a passagem dele de volta pra família. E muito menos deixá-lo voltar pra minha vida só porque agora ele não tem mais a quem recorrer. Então é isso. Eu disse não. E não me arrependo nem por um segundo. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.